Na TV Diário do Sertão, entrevista hoje com a médica otorrinolaringologista doutora Vanessa Rolim, que é professora da Universidade Federal de Campina Grande, CFP, campus Cajazeiras, e também já exerceu o cargo de coordenadora do curso de medicina da UFCG, campus da Terra do Padre Rolim. Doutora Vanessa está aqui hoje, mais uma vez, nesse período aí de pouco mais de 10 dias, diante de uma repercussão, de uma pauta trazida à tona no programa Olho Vivo, em relação a 2 pontos que é preciso se destacar. A avaliação do Ministério da Educação do curso de medicina da UFCG Cajazeiras, que a nota final foi 4.4, a avaliação geral do curso foi 4 e a nota contínua completa foi 4,4. E nós trouxemos, durante a entrevista em que a doutora Vanessa estava aqui, e perguntamos sobre esse tema, porque ela é professora do curso de medicina, para que ela pudesse avaliar. Um outro ponto que a gente abordou na entrevista com a doutora Vanessa, quando ela esteve aqui para anunciar detalhes de um evento que aconteceu, inclusive no final de semana, na UFCG, que tratava justamente a sua área de atuação, que é a otorrinolaringologia e muitos outros temas relacionados à saúde, no simpósio do sono que aconteceu na cidade de Cajazeiras. Nós também falamos sobre o exercício ilegal da profissão no curso de medicina, no tocante à coordenação do curso, ocupada por uma médica veterinária de formação, mas também com uma trajetória na docência, como a própria coordenadora, em entrevista posterior no programa Olho Vivo, esclareceu porque também pediu esse espaço. Diante de toda essa repercussão, a doutora Vanessa Rolim está aqui novamente para avaliar tudo isso que foi dito. A senhora esteve aqui, como já deixei claro, falando sobre esses 2 temas sensíveis para a UFCG, que ganha essa notoriedade, essa repercussão. Eu gostaria de saber como foi que a senhora recebeu a própria declaração da atual coordenadora e toda essa repercussão diante desses 2 pontos. Boa tarde. Boa tarde, José Dias. Veja bem, a minha preocupação é de esse fato ter repercutido de algum ponto de vista pessoal, porque em nenhum momento eu tive intenção de que isso fosse algo pessoal. Não, na verdade, isso é algo institucional. Então, não é correto um coordenador de curso de medicina não ser médico, independente de qualquer especialização, pós-graduação que ele tenha feito. E foi dito aqui em uma entrevista que isso não era irregular. E eu queria ratificar que isto é irregular. Aliás, é pior do que irregular. Isso é ilegal. E eu trouxe aqui para você, marcado, a lei que rege esse assunto, que é a lei que dispõe sobre o exercício da medicina, a Lei Federal número 12.848, de 10 de julho de 2013. Doutora Vanessa, eu queria abrir só um pequeno parêntese, porque durante a entrevista da própria coordenadora, ela disse que conhecia a lei, inclusive quando eu a questionei sobre a lei, mas ela disse que era uma sugestão, era uma recomendação, porque, segundo ela mesma, nos últimos 10 anos, nenhum médico havia se habilitado para concorrer, na eleição interna, o cargo de coordenador. Então, realmente eu escutei e foi dito que era uma recomendação do CFM, do Conselho Federal de Medicina, mas não é isso, é uma lei federal que foi assinado pela presidente Dilma Rousseff em 2013. Eu gostaria que você lesse esse trecho da lei, por gentileza. O artigo 5º? Sim. O artigo 5º da Lei 12.842, de 10 de julho de 2013, em seu artigo 5º, está aqui, que trata justamente sobre o exercício da medicina, é regido pelas disposições
desta lei. No seu artigo 5º, diz que a coordenação são privativos de médico. No inciso 4º. No inciso 4º, coordenação dos cursos de graduação em medicina, dos programas de residência médica e dos cursos de pós-graduação específicos para médicos. Essa lei foi publicada no dia 10 de julho de 2013, à época presidente da República, Dilma Rousseff. Então, fica bem claro e evidente, essa lei está à disposição de qualquer pessoa que tenha acesso à internet, de que é ilegal que um curso de medicina tenha como coordenador uma pessoa que não tenha graduação em medicina. Então, este é um fato... E esta lei trata justamente dispositivos sobre o exercício da medicina. Exatamente, a lei do ato médico. Então, mais uma vez... Mas em recomendação, aliás, em relação, doutora Vanessa, ao que a própria atual coordenadora disse, de que nas últimas eleições nenhum médico se dispôs a disputar essa eleição. E aí ela apresentou justamente essa justificativa. Como não havia nenhum médico, obviamente o cargo de coordenador ou coordenadora não poderia ficar vago, né? Então, cabe à instituição resolver este problema. Não se resolve um problema com ilegalidades. Veja bem, se o Diário do Sertão tiver um problema jurídico e precisar resolver esse problema juridicamente e não tiver um advogado, eu não sei sua formação, além de jornalista... Sou profissional de marketing. Mas se você não é advogado, você não vai poder ir lá no júri, defender o Diário do Sertão, somente porque o Diário do Sertão não tem um advogado. O Diário do Sertão vai ter que administrativamente e com sua gestão resolver esse problema e encontrar um advogado para defender o Diário do Sertão e poder fazer a atuação. Um profissional, ele não pode ir além da sua competência. Então, isso é um problema de gestão que precisa ser resolvido pela gestão, pela administração da Universidade Federal de Campina Grande. E eu volto a falar sobre esse ponto. Em 2014, eu fui coordenadora do curso de medicina, passei por essa mesma eleição que a professora Fabíola falou. Na época, foi necessário fazer uma progressão de regime de trabalho de 20 para 40 horas para que eu pudesse assumir essa coordenação de curso, porque a universidade tem uma regulamentação interna de que só pode assumir um cargo de coordenação de curso, só pode concorrer a um cargo de coordenação de curso quem tem regime de trabalho de 40 horas semanais. Fato é que na época... Que é o T40, né? Isso. Fato é que na época eu recebi uma nomeação do reitor à época, fazendo essa transferência de regime de trabalho. Passado um ano desse meu trabalho como coordenadora, eu recebi um documento, do processo administrativo da universidade, afirmando que eu não tinha feito essa progressão, que era necessário outras demandas para que se resolvesse. Então, em sabendo, naquele momento que eu estava irregular dentro da universidade, do ponto de vista administrativo, eu enviei um e-mail e conversei com as pessoas pedindo para regularizar a situação ou encontrar um outro coordenador para me substituir. Ao invés de regularizar a situação, a universidade simplesmente passou a, deste momento em diante, colocar não médicos, pessoas que não exercem a medicina, não são graduados em medicina, para atuarem como coordenador de curso de medicina, que é um ato exclusivamente médico. Então, nós estamos há 10 anos dentro da UFCG, dentro do campus de Cajazeiras, com exercício ilegal da medicina. E nós já tivemos educador físico como coordenador de curso, mais de um bioquímico e farmacêutico como
coordenador de curso, enfermeiro como coordenador de curso. Então, várias outras profissões exercendo ilegalmente a medicina nos últimos 10 anos aqui em Cajazeiras. Doutora E não Vanessa, existem médicos, né, graduados em medicina que integram ali o corpo docente do próprio curso de medicina da UFCG. Não seria omissão por parte desses profissionais de, por exemplo, não buscarem essa progressão, professores que são agora T20 e para o regime T40, para poder disputar e, quem sabe, ser o novo coordenador ou coordenadora, né, do curso? Como eu estou lhe dizendo, a gente já tinha uma coordenadora na época e não foi feita uma resolução dos problemas internos, e foi preferível não resolver internamente o problema e ferir uma lei federal. Em mais outros 2 momentos, eu tentei progredir de regime de T20 para T40 e também não consegui. A própria unidade acadêmica não aceitou, achou que não havia necessidade, e a gente hoje tem apenas um médico em regime de T40, de 40 horas semanais. Então, basicamente, dentro da UFCG, nós só temos a possibilidade de ter um único médico como coordenador de curso. E esse médico já foi coordenador de curso, ele já deu a sua contribuição. É importante que as pessoas ciclem, que alternem, porque realmente é um cargo de muita responsabilidade e de muita dedicação. Então, é sim necessário que existam vários médicos que possam ciclar nessa função e possam se ajudar. Então, quando fala, não vai se resolver num passe de mágica, são 10 anos. A gente não está falando de 10 dias, já dava tempo de ter formado gente em medicina para se resolver o problema. Então, isso é questão apenas de gestão, de se resolver. Inclusive, é possível migrar vários desses professores de T20 para T40, como também é possível outras formas de resolução. É muito mais factível reduzir a possibilidade, colocar a possibilidade de um coordenador de curso poder ser um coordenador com um regime de 20 horas de trabalho, do que está ferindo uma legislação federal. Mas aí é possível, por exemplo, um professor T20 ser coordenador? Diante da legislação interna da própria UFCG? Atualmente não, mas isso é algo... Mas administrativamente pode ser revisto. Isso é algo que o reitor pode resolver. O que não pode é um curso de medicina ser gerido por alguém que não tem uma formação em medicina. Certamente essa pessoa não tem a mesma visão que o médico. Existe um motivo pelo qual existe essa lei, existe esse artigo e existe esse inciso desse artigo. A presidente Dilma não assinou isso simplesmente por gostar de médico ou não gostar de não médico. Existe e o período sentido. É praticamente coincidente, né, da própria determinação da lei, né, publicação da lei, justamente quase que coincidentemente com esse período em que a UFCG passa a ter coordenadores não médicos à frente do curso. É importante que se diga também que não se tratam aqui de afirmações ou repercussão de forma pessoal, né? De modo algum. Quero deixar isso bem claro, porque para que não pareça que nós estamos aqui tratando, pelo menos eu, né, tratando de pessoas, mas a gente está tratando... Também. Exato. A gente está tratando aqui de questões administrativas, né, legais, do ponto de vista jurídico, inclusive. Então, doutora Vanessa, diante de tudo isso, a senhora vai buscar um diálogo com o atual reitor, o antigo reitor Antônio Fernandes, não houve nenhum diálogo, e a senhora disse que foi, assim, muito difícil esse tratamento, né, com o antigo reitor. Mas com o atual, a senhora vai buscar diálogo, de até mesmo reunir todo o corpo docente do curso de medicina e discutir isso? E eu lhe pergunto ainda também, com muita franqueza, os demais docentes do curso de medicina, eles
estão preocupados também diante, por exemplo, um médico graduado que está vendo essa realidade, ele também está preocupado nesse exercício ilegal? O que eles lhe dizem? Então, em relação ao reitor, ele já está ciente deste problema. Conforme eu disse na última vez que eu vim aqui, a única demanda que eu perguntei ao candidato a reitor na época, Camilo, era se ele iria seguir as normas, os regulamentos e as legislações. E ele me disse que sim, que a universidade tinha a obrigação de seguir. Então, eu não espero nada diferente do reitor atual, Camilo, que não seja a resolução desse problema de forma definitiva. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, aliás, um conselheiro regional de medicina entrou em contato comigo e me pediu para formalizar essa denúncia do exercício ilegal de medicina em Cajazeiras, tanto no Ministério Público e no Conselho Regional de Medicina. A sua outra pergunta é em relação aos alunos do curso de medicina. Eu vejo, sim, preocupações. E entre os docentes? Eles têm muito receio de falar, de serem retaliados. Em relação aos docentes, eu não posso falar por eles. Mas a senhora conversa com eles, né? No dia a dia. Eu entendo que precisa haver um auxílio para que isso ocorra. Por exemplo, um coordenador de curso, ele tem, de modo administrativo, direito de ter assessores para auxiliá-lo nessa função. Então, caso haja uma união para se resolver esse problema, isso é totalmente factível. Agora, o que não pode é um colega ficar sem querer auxiliar o outro porque está confortável do jeito que está. Conforme eu lhe disse, médico muitas vezes tem a sua vida corrida e não é fácil dedicar 2 anos de sua vida para se debruçar sobre uma coordenação de curso de medicina. Mas isso precisa ser feito. E se ele está ali disposto a ser professor, em algum momento esse professor deve colaborar com essa função. Mais uma vez eu lhe digo, é questão de gestão, questão de fomentar o interesse, de auxiliar esses colegas médicos a atuarem dentro do curso de medicina, também na parte administrativa. Doutora Vanessa, já que estamos falando aqui sobre o curso de medicina e todos esses temas, nós também falamos sobre a avaliação do MEC ao curso de medicina da UFCG Cajazeiras. Em nenhum momento foi dito que houve queda na avaliação ou da nota de avaliação do curso de medicina da UFCG Cajazeiras. Mas a gente também afirmou, e eu disse isso baseado no que a senhora havia dito também, de que houve uma manutenção da nota que já era intermediária. Se nós imaginarmos aqui que a avaliação do MEC vai de 1 a 5, o curso de medicina sempre esteve ali 4 a beirando 5 também, a avaliação junto ao MEC. E a nota final da última avaliação do MEC do curso de medicina foi 4,4. Né? Uma nota ali 4, mas a nota final 4,4, que é uma nota razoavelmente muito boa. Como é que a senhora viu também essa avaliação perante ao MEC? Eu gostaria que a senhora reafirmasse, porque alguns setores tentaram deturpar essa sua declaração, atribuindo que a doutora Vanessa havia dito que, pelo fato da atual coordenação do curso de medicina ser uma médica veterinária, essa nota teria sido reduzida. É importante que a senhora possa reafirmar aquilo que a senhora já havia dito, que não havia essa correlação. Mas a senhora trouxe também outros dados aqui. Isso. Mais uma vez, não é nada pessoal. Houve uma avaliação do MEC, eu não tinha os dados e, graças a Deus,
eu não falei nada diferente do que é o verídico. Então, realmente, a avaliação ocorreu pelo MEC em dezembro de 2024. Vou deixar esses documentos que vocês podem reproduzi-los. E a nota final do curso realmente foi 4,4, conforme eu havia dito, e você afirmou agora. Então, quando a gente vai olhar os dados, e foi isso que eu falei da outra vez, quando a gente vai avaliar as pontuações, a gente tem notas em relação a alguns fatores. Por exemplo, gestão de curso com um conceito 3. Aqui nós temos a atuação do coordenador como conceito 3. E também regime de trabalho do coordenador de curso com o conceito 3. Isso foram as notas que os 2 avaliadores do MEC deram à universidade. E se a gente considerar que a nota final do curso foi 4,4 e a gente teve essas 3 notas relacionadas à coordenação, a quem está gerindo o curso como 3, obviamente a nota foi um pouco menor do que deveria por conta desses 3 que a gente está vendo. Então, foi isso que eu disse e é verdade. Isso está aqui na avaliação e vocês podem reproduzir à vontade. O fato da coordenação não ser um médico graduado, obviamente, em medicina, fez com que essa nota ela não fosse maior. É isso? Não, eles avaliaram a coordenação por diversos pontos. Sim, eu estou vendo aqui o documento da avaliação. E avaliaram como 3. A questão da... Principalmente o 3, principalmente voltado à coordenação do curso. A coordenação do curso. A questão da coordenadora ser médica veterinária é uma segunda questão. É uma ilegalidade de uma lei federal. A avaliação do MEC é avaliou a coordenação um pouco inferior em relação à média do curso, avaliou como 3 e a média do curso foi 4,4. E existe a ilegalidade de termos uma profissional graduada em medicina veterinária, atuando numa função que apenas médico pode atuar. Então, um exercício ilegal da medicina. São 2 problemas diferentes. Eu gostaria que isso ficasse bem claro. E a gente precisa, sim, fomentar mais a atuação desses colegas médicos. Hoje a gente fez uma avaliação da quantidade de professores e carga horária dos mesmos. Quando a gente vai fazer uma avaliação disso dentro da UFCG, a gente tem 50% da carga horária de médicos e 50% da carga horária de não médicos dentro do curso de medicina da UFCG. E é um curso de medicina, então é óbvio que tem que ter uma maior carga horária de médicos ensinando do que de não médicos. Então, isso é um problema muito sério a ser resolvido e eu espero, com muita ansiedade, que essa nova gestão da reitoria possa nos auxiliar a resolver esse problema. Doutora Vanessa, eu quero mais uma vez deixar aqui esse espaço sempre liberado, né, de fato mesmo, né, para a gente abordar tudo isso e muito mais que diz respeito à universidade. Eu sempre faço questão de enfatizar isso: a universidade não é uma ilha em que ninguém tem acesso ou que viva fora dessa realidade. A universidade somos todos nós, né? E a sociedade precisa estar inserida e tomar conhecimento de tudo isso, né, que a gente está tomando a partir de toda essa repercussão. Então, muito obrigado e espaço aqui sempre liberado. Eu agradeço e fico feliz em poder esclarecer os fatos, em ter esse canal aberto. É importante só enfatizar mais uma vez de que nós não estamos tratando aqui de pessoas, né, de pontualidade
pessoal. A gente está tratando da universidade, né? De do uma ponto de vista instituição administrativo de uma instituição pública. e de um cargo. E, como eu volto a dizer, isso faz 10 anos. Não começou ontem e não começou com a professora Fabíola. É algo antigo e que precisa de uma resolução imediata, o quanto antes. Muito obrigado, doutora. Por nada. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Então, essa é a nossa entrevista com a médica doutora Vanessa Rolim, médica otorrinolaringologista, professora da UFCG e ex-coordenadora do curso de Medicina aqui na TV Diário do Sertão.